Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho do pensamento evolutivo, um pouquinho além de Lamarck e Darwin. Bom, a gente sabe que ambos, tanto Lamarck quanto Darwin, tiveram uma importância muito significativa para o pensamento evolutivo, mas a gente também não pode deixar de citar as outras pessoas que também tiveram ideias sobre a evolução e compartilharam e que foram aceitas por muito tempo, tá? Eu não vou aqui tratar sobre datas, eu vou deixar essas informações lá no blog para vocês. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai citar é o Anaximandro, tá? Ele tinha a ideia de que todos os seres, eles vinham da água. Então, era um processo de meio aquático para ambiente terrestre. Então, nessa teoria, a gente conseguiria considerar que os peixes deram origem aos humanos, uma coisa que a gente já sabe que hoje em dia não é muito possível, mas naquela época, com pouca informação que eles tinham, foi aceita por um tempo. O próximo é Empédocles e ele tem uma ideia um pouco meio absurda, assim, quando a gente fala, parece muito irreal, mas tem alguns pontos da teoria dele que fazem bastante sentido quando a gente vai chegando mais perto de Lamarck e de Darwin. Então, ele diz que ele acredita que o mundo, que o planeta, ele tinha várias partes de corpos, então uma perna, um braço, um tronco, uma cabeça, e aí essas partes elas foram rolando por aí até ocasionalmente se encontrarem e se juntarem. Então, era como se fosse um quebra-cabeça para você formar um organismo. E aí, quando esse organismo era formado, ele podia ser funcional ou não funcional. E aí vem a parte que a gente consegue ligar um pouquinho com o que Darwin e Lamarck falam, que é basicamente que esse ser ele pode ser funcional ou não funcional. E no caso dele ser não funcional, ocorreria a extinção do mesmo. Então é o primeiro ali que considera a extinção como uma via, né? Tipo, não se adaptou ali no meio, é extinto. Em seguida, Platão, que a gente conhece bastante das aulas de filosofia, também teve uma contribuição aqui para a biologia, para o pensamento evolutivo. E ele basicamente falava que os seres, nós seres vivos, somos sombras imperfeitas, cada variação seria um acidente, então a variação que acontece dentro de uma população, a variação que acontece no geral também, tudo seria um acidente, porque nós somos sombras de uma essência de algo maior que é perfeito. Então, a gente é meio como se fosse uma cópia que não deu muito certo e a gente tá aqui. Então, ele tinha essa ideia, e inclusive essa essência perfeita que ele diz, ele afirmava que essa essência ela existia em outra dimensão. Então, já mexia um pouco mais com essa questão religiosa, uma questão mais cultural, assim, do que realmente um pensamento científico. Em seguida, Aristóteles também, que a gente consegue trazer para outras matérias, além da biologia, mas ele teve uma importante contribuição aqui. Ele basicamente falava que os seres vivos, eles apresentavam propriedades fixas, e essas propriedades, elas se desenvolvem numa escala natural. Quando a gente fala dessas propriedades fixas, a gente tem que lembrar do fixismo, que é aquela ideia que muita gente ainda acredita hoje em dia, mas que antigamente era ainda mais forte, de que você tem uma espécie, essa espécie é assim pra sempre e não vai mudar nunca. Não vai ter mutação, não vai ter variação. E a gente sabe que isso não é uma verdade, a gente consegue observar isso na nossa espécie e em todas as outras também. Então ele não aceita a extinção porque não existiriam variações. Então aquele ser é assim, ele é funcional assim, ele vai se reproduzir e sempre vai ser assim. Então não tem por que rolar uma extinção se a gente tem esse conceito fechadinho. E aí ele também levava em consideração questões de céu e inferno, que mexe um pouco mais com a religião, né? Então ele acreditava seres mais evoluídos, mais próximos do céu, os menos, mais próximos do inferno, enfim. É uma escala, algo um pouco mais complexo, mas mais relacionado à parte religiosa, cultural, mitológica, enfim, que a gente não vai abordar muito por aqui. Depois deles, a gente teve o marco histórico do Linneu, que a gente conhece pelo sistema de nomenclatura que a gente usa até hoje. E aí depois do Linneu a gente já entra no Lamarck e no Darwin, mas a gente não vai ficar só nos dois a partir de agora, tá? Então a gente tem o Lamarck, que é considerado o pai da evolução, por mais que muita gente acha que o Darwin é o pai da evolução. Não, ele não é, o Lamarck que é, porque o Lamarck basicamente foi quem começou a realmente
compreendeu o que estava acontecendo e inspirou Darwin a chegar na conclusão final que é aceita até hoje, né? Então, basicamente, o Lamarck ele acreditava na geração espontânea, que hoje em dia a gente sabe que não é uma verdade. A geração espontânea, basicamente, ela fala que é possível você gerar ser vivo a partir de matéria orgânica. Então, por exemplo, eu tenho um pedaço de carne, eu deixo ali em determinadas condições e daqui a uns dias um rato vai ser formado a partir daquele pedaço de carne. E a gente sabe que não é verdade, essa teoria ela teve bastante assim, comprovação contrária a ela, mas enfim, até o momento Lamarck acreditava nisso, assim como Darwin acreditava nisso, tá? Então até aquele momento histórico a gente tinha essa crença. Mas quando a gente fala de Lamarck, a gente não pode deixar de citar as duas leis que ele descreveu. A primeira é a lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso, para quem não sabe, ela fala sobre, basicamente, quanto mais você usa determinada parte do seu corpo, mais ela se desenvolve, e quanto menos você usa, mais atrofia. E aí a gente tem um problema, porque a gente sabe que na verdade não é muito bem assim. Por exemplo, a nossa visão. A gente vai usando a visão cada vez mais, né? A gente começa ali quando é um neném, cada vez mais a gente usa a visão, a gente aprende a ler, a gente mexe no celular, a gente mexe no computador, a gente tá sempre estimulando a nossa visão. E o que acontece, geralmente, é o oposto do que o Lamarck nos diz, né? Então, a gente vai tendo problemas de visão ao invés de ir, sei lá, aprimorando a nossa visão e deixando ela mais sensível. Então, basicamente, essa teoria ela é falha, né? A gente sabe também, por exemplo, em relação ao pescoço da girafa. Ele colocava isso como um exemplo de que a girafa, anteriormente ela tinha um pescoço curto, mas de tanto ela tentar alongar o pescoço pra comer a folha que tá na árvore, o pescoço foi crescendo. E aí você vai me falar, Isabela, mas todas as girafas tiveram que passar por esse processo de ficar lá, né, tentando chegar na folha da árvore? Não, porque a segunda lei nos fala sobre a herança desses caracteres adquiridos. Então aquela girafa, por exemplo, que ficou lá um tempão forçando o pescoço e o pescoço dela cresceu para ela conseguir comer a folha da árvore, quando ela tiver filhos, essa herança desse caractere adquirido dela é passado pra frente. E a gente sabe que não é bem assim, né? Por exemplo, tem um meme que rola muito pela internet que é, nossa, meu Deus, meu vizinho teve um filho, ele é todo tatuado e o filho dele não veio tatuado. E é basicamente isso. Segundo Lamarck, basicamente tudo que você adquire na vida, né, que você vai, sei lá, músculos, enfim, que você vai treinando, vai adquirindo, é passado pro seu filho. E não é bem assim, né? A genética funciona de um jeito um pouco diferente. Eu sei que falando a teoria de Lamarck aqui parece um pouco, assim, absurda, e a gente fica pensando, meu Deus, como alguém pensou nisso um dia, mas a gente tem que lembrar que eles estavam num contexto histórico completamente diferente. Eles não tinham toda a informação que a gente tem hoje em dia, eles não tinham grandes bibliotecas, não tinham internet, muito menos internet, então eles não conseguiam desenvolver um pouco mais do que isso, né? Então isso era baseado ali na vivência deles, e foi muito bom porque Lamarck inspirou Darwin logo em seguida. Mas antes de a gente falar do Darwin, a gente tem que falar do Weismann. August Weismann, ele basicamente foi o cara que provou que o Lamarck estava errado. E como que ele fez isso? Ele fez um experimento em que ele cortou o rabo de alguns ratos. Então, ele separou num laboratório alguns ratos, deixou com um rabo normal, e outros ele cortou o rabo e colocou para reproduzir. E aí, quando ele reproduzia dois ratos que tiveram um rabo cortado, que se, né, segundo a teoria de Lamarck, se eles adquiriram essa característica de rabo cortado, o filho também teria que vir com o rabo cortado. E aí, quando vinham os filhotes, basicamente o rabo vinha inteiro, normal. Então, ele conseguiu comprovar isso por conta de um rabo de rato, tá? E agora, chegamos no ponto final ali, Darwin. Então, Darwin, ele basicamente era um cara muito observador desde sempre. Então, ele observava a variedade e a diversidade das espécies onde ele morava, que era na Inglaterra. Depois disso, ele foi convidado para ir numa viagem e trabalhar como naturalista, observando de perto tudo isso. E aí que Darwin ele tinha um dilema muito grande. Por quê? A gente falou de fixismo, que é a ideia que basicamente é aceita, ou era, na verdade ainda é aceita pela igreja, então de que Deus criou daquele jeito e para sempre vai ser assim. E Darwin era uma pessoa muito religiosa naquela época, ele ainda era casado com uma mulher super religiosa, ele tinha toda uma família super tradicional, o pai era famoso na cidade, enfim. E ele não acreditava no fixismo.
E essa crença nele na transmutação, que é na ideia de que tudo está constantemente mudando e mutando e variando, colocava em risco tanto a vida amorosa dele, porque ele podia entrar num conflito com a esposa, tanto a sua reputação ali em relação à igreja, à família, à sociedade no geral. Então, ele sempre vivia nesse dilema, porque ele acreditava naquilo, mas ele não tinha coragem de publicar suas ideias, porque tinha muitas questões envolvidas. Quando ele foi nessa viagem, basicamente ele conseguiu observar essa variação ainda mais de perto. Inclusive ele veio para o Brasil e ficou encantado, né? Não é pra ter uma reação menor do que isso. O Brasil tem uma diversidade incrível, uma variação incrível. E ele foi observando que a competição dentro de uma determinada espécie, entre espécies também, seleciona a variação que mais favorece um ser. Então, por exemplo, se a gente tem uma variação que não vai possibilitar que aquele ser ganhe uma competição intra ou interespecífica, basicamente ela vai ser descartada com o tempo, tá, gente? Esse processo todo de evolução, de a gente falar de extinção, do meio selecionar, não é do dia pra noite, tá? Então isso acontece ao longo do tempo. E basicamente ele também viu que essa variação ela era herdável, mas não que era adquirida. Então assim, Darwin falava que o meio basicamente seleciona o caractere que mais dá sucesso para aquele ser. Diferente de Lamarck, que já falava que o ser ele tinha que desenvolver caracteres para se adaptar ao meio. Então são ideias diferentes, tá? Então aqui no Darwin o meio vai selecionar, e no Lamarck, o ser vai se adaptar ao meio, entendeu? É uma questão, assim, é uma via de mão dupla, cada um pegou uma, e Darwin tava mais certo, né? Pelo menos o que aponta até hoje em dia. Então ele tinha toda essa ideia de algumas características conferirem uma maior adaptação, e isso que eu falei pra vocês do meio selecionar o ser que mais tem sucesso, que melhor se adapta, basicamente é a conhecida seleção natural. Bom, depois que ele volta pra Inglaterra, depois da viagem dele, que ele conseguiu chegar a muitas conclusões e ter muitas ideias e escrever o seu livro A Origem das Espécies, que inclusive o meu tá aqui, basicamente ele demora 20 anos pra publicar o livro, justamente por aquelas questões que eu falei pra vocês. Ele não se sentia seguro em relação à sua integridade ali como naturalista, em relação à sua família, à sociedade, porque tem muito julgamento, até hoje tem muito julgamento, imagina naquela época, né? Então, ele publica A Origem das Espécies e basicamente a sua teoria só foi realmente levada mais a sério depois de 10 anos de sua publicação. Então, basicamente, essa é a história do pensamento evolutivo. Depois a gente teve o neodarwinismo, né, que mostrou como que essas variações aconteciam, mutações, porque Darwin não sabia direito como essas variações surgiam, porque não tinha estudo genético até o momento sobre isso. Mas o darwinismo é assunto para um próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês, tá? Então fiquem ligadinhos, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar, de ir no blog também, que a gente tem vários posts sobre evolução, sobre o pensamento de Darwin, de Lamarck. E outro ponto, só pra finalizar o vídeo, gente, eu sei que esse é um assunto que geralmente eu recebo alguns comentários de cunho religioso aqui. Eu não tô aqui pra impor nada pra vocês, eu tô aqui pra ensinar biologia. Eu não posso chegar aqui como professora de biologia e deixar de lado todas as ideias e deixar de lado o que é aceito pela ciência pra falar pra vocês que é isso, é o fixismo e ponto, só por conta de alguma religião, tá? Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença, mas a ciência tá aí também. A ciência cai na sua prova, a ciência cai no seu vestibular e você tem que lidar com isso, você tem que ter conhecimento nisso. Então eu não tô aqui impondo que você acredite na teoria de Darwin ou não, apesar que hoje em dia tá muito mais para um fato do que uma teoria, porque a gente já tem muitas provas, mas eu tô aqui pra passar o conhecimento biológico pra vocês, tá? De maneira nenhuma eu quero influenciar ou ofender alguém realmente relacionado à religião, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo!